Bom, pessoal, hoje nós vamos, acho que, finalizar essa segunda parte, né, do nosso estudo. Semana passada, nós falamos sobre o pecado. Um dia. Semana passada, nós falamos sobre a mensagem do pecado. Nós estamos falando, né, a segunda parte aqui do nosso estudo, é com referência à mensagem. Né? Qual é a mensagem do evangelismo? E nós dividimos em 4 partes. Né? A primeira parte foi sobre o Senhor, né? Sobre Deus. A segunda é sobre o pecado. E a terceira e quarta vai ser sobre Jesus. Né? Vamos falar sobre Jesus hoje. A mensagem sobre Jesus Cristo e sobre arrependimento e fé. Então, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário sobre a aula anterior? Não? Então vamos em frente. A mensagem sobre Jesus Cristo. É bem interessante aqui o ponto que nós vamos abordar. Todos leram? Né? Pelo menos passaram uma lida por cima. É facilita. Não? É a letra C, né? É a letra C hoje. Então, o Evangelho, né? Primeiro parágrafo. O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus Cristo. Esta é uma parte da mensagem que falamos sobre Jesus, como Filho de Deus, encarnado, como Cristo, Cordeiro de Deus, Senhor ressuscitado, Salvador imaculado, o Rei do Universo. Então, isso é bem claro para nós. Né? Ninguém tem dificuldade sobre isso. Só que para falar sobre isso daqui, nós precisamos entender também sobre esses assuntos. E para entender sobre esses assuntos, nós precisamos estudar as disciplinas, as teologias. Nós precisamos ter essas informações adequadas para poder passar isso. E essas informações também não são passadas de forma sistemática, né? Como se a gente tivesse uma cartilha e pudesse passar isso para o evangelizado de uma forma cansativa, né? De uma forma que ele vai acabar dormindo na frente ou se desinteressando. Eu estou evangelizando lá a minha professora do Pilates, né? Ela é católica e ela está certa que ela está certa. Então, preciso ir bem devagar, né? Porque qualquer coisa que eu falo para ela que não está de acordo com o catolicismo, filha, então ela já, né, não quer mais conversar sobre aquilo. Então, a gente precisa colocar esses pontos, né, sobre Jesus, mas tem que ter esse cuidado, né, da gente colocar todos esses conceitos, né, sobre Jesus, esse aprendizado que nós já temos, no momento adequado. Então, nesse estágio, né, o segundo parágrafo aqui, nesse estágio, nós não podemos deixar de notar algumas observações. E um dos pontos de grande relevância é nunca separar a pessoa de Jesus Cristo da sua obra salvadora. Isso é muito comum, parece que não é comum, mas é comum. Separar Jesus da obra de Jesus. Né? A gente já vem falando sobre isso há algum tempo. Então, por exemplo, né, nós vamos tratar aqui sobre essa questão da cruz. Né? Então, para muitos, a cruz fica venerada, é a cruz que salva. Né? Jesus morreu na cruz. Né? Então, a morte de Jesus é o que salva. Né? Você olha para a cruz, é a cruz. Né? O fator da salvação está na cruz. Mas cadê Jesus? Até para o próprio catolicismo, Jesus ainda está lá, preso, né, na cruz. Para nós, às vezes usa a cruz, mas Jesus já não está ali. Né? Mas o foco é levado para a obra. Esquece de falar de quem realizou a obra. E nós vamos ver que quem salva não é a cruz, mas é pela cruz. Jesus cumpriu a obra dele. E o fato dele ter cumprido a obra é que qualifica ele, que dá habilitação para ele, né, diante de Deus,
Ele também é Deus, mas nós não podemos esquecer que ele é 100% homem, né? Ele se fez homem, e essa é a obra dele, né? Morreu por nós. Então, é aí que está o ponto. Jesus está vivo, né? Cumpriu a obra e salva. Então, nós estamos apresentando quem? Nós estamos apresentando Jesus Cristo, né? E às vezes, para muitos, você está apresentando a cruz, né? Ou inverso, né? Nós vamos falar sobre isso também. Você apresenta Jesus como um grande, né, mestre, ensinador. Claro que ele foi, claro que ele ensinou muitas coisas. Mas é isso que nós estamos fazendo, né? Pode falar. Isso falou um ponto muito relevante, porque tem gente que coloca aquele crucifixo assim, né? Uma pontinha, e acha que ele tem o poder, né? O poder, né? Qualquer coisa, né? É um amuleto, Um né? amuleto, né? Faço esse amuleto, né? Pode benzer, né? Já viu aqueles filmes, o cara mostra a cruz, né? O capeta, aí o diabo sai correndo. Então, aí o poder não está em Cristo, né? O poder está na cruz, né? O poder está na cruz. Espera aí que saiu aqui. O poder está no amuleto, naquela peça. Claro que foi pela, né, pela obra de Cristo, foi pela morte. Se Jesus não tivesse morrido por nós e ressuscitado, não teria salvação também. Da mesma forma, né, é a fé. Né? A própria Bíblia fala, tua fé te salvou, mas olha o contexto. Né? Não é sua fé, ninguém tem fé em si mesmo, né? Porque a fé é dada por Deus. Mas a tua fé te salvou, né? Jesus fala. Mas Jesus está falando muito mais do que isso. É a fé que ele deu, né? No Filho de Deus, né? No próprio Deus é quem salva. Então, a salvação, pode-se dizer que a salvação é pela fé. Não é colocar aquela segurança, minha fé vai me garantir. Até tem um hino, né? Ainda bem que não cantaram mais, né? Que minha fé, né? Pela minha fé eu vou romper barreiras. Não é pela minha fé. Deus dá a fé a mim. Né? É pela fé, mas é a fé que vem do Senhor. É a fé que nos leva a quem? Ao próprio Deus, a Cristo, né? Jesus. É através dele que tudo acontece. Sem ele, nada aconteceria. Então, o foco sai da pessoa, né? E vai para alguma outra coisa. Né? E não é assim, né, que a Bíblia ensina. A Bíblia é bem clara. Né? Então, nós vamos ver aqui um dos versículos, né, em Atos 16, 31, daqui a pouquinho. Então, nós não podemos separar, né, Jesus da sua obra. Então, nesse mesmo parágrafo está escrito assim: socialmente falando, né, quando apresentamos alguma pessoa no meio social, sempre apresentamos a sua origem, né, junto com o que ela fez ou faz, de forma que a pessoa vem sempre junto com a sua obra. Né? Então, nós vamos apresentar o pastor Davi. Né? Então, o pastor Davi vai ser apresentado numa igreja, ele vai ser apresentado com que trajetória dele, né, e quem ele é. Não vai apresentar uma obra, né, sem a pessoa, e a pessoa sem a obra. Né? Então, essa conexão, socialmente falando, ela vem junto. Né? Qualquer irmão, qualquer pessoa que nós formos apresentar alguém, nós vamos conectar as duas coisas. E de Jesus não pode ser diferente, né? Porque tem um viés, né? Uma força muito grande para nós separarmos as coisas. Né? E é muito comum a gente ouvir falar, né, da pessoa de Jesus sem a obra dele, né, também. Por exemplo, Jesus foi um grande ensinador, né? Jesus fazia o bem, se preocupava. Nada disso é mentira. Mas quando nós estamos evangelizando, nós temos que levar o contexto todo, né? Temos que levar a pessoa toda. Mesmo que a gente tenha que ir por partes. Né? Às vezes não dá para ir direto, que nem esse exemplo que eu citei agora há pouco. Você tem que ir levando, né? Passo a passo.
Ah, mas eu só vou ver essa pessoa aqui 2 minutos e nunca mais vou ver essa pessoa na vida. Bom, não sei, né? Cada caso é um caso. Às vezes, que nem casos que a gente pensa com mais profundidade, casos que você sabe que você vai continuar vendo a pessoa, né? Vai quase que é um discipulado, né? Evangelização, mas é um discipulado. Você vem passo a passo. Né? Então, esse é o desafio de todo evangelista. Né? Conseguir colocar esses pontos nos seus devidos momentos, né? Para cada evangelizado que a gente encontra. Então, para efeito de evangelização, temos que relacionar sempre Jesus, a encarnação, a expiação, a ressurreição, a ascensão e as regiões celestiais. Tudo isso tem que estar conectado. Senão não faz sentido. Então, a ascensão, né, de Jesus é extremamente importante para saber que Jesus está atuando. Né? Jesus está aqui presente, como está nas outras classes, como está no mundo todo. Né? Às vezes é difícil para nós entendermos. Né? Como Jesus pode se preocupar conosco, né? Comigo, né? Com o irmão. Né? Não sou nada, né? Ninguém, um pingo, né? Uma gota no oceano. Mas é assim, Deus é poderoso, Ele tem conhecimento e controle do universo. Então, para Ele, não é problema. Para nós é, mas não para Deus. Então, tudo isso nos leva à questão das doutrinas. Né? Eu sei que doutrina às vezes é chato. Né? Eu lembro que eu estava falando uma vez com uma moça que bateu lá na porta, né? 2 moças, uma mais nova e uma mais idosa, testemunha de Jeová. Aí eu falei para ela, mas a sua doutrina... Doutrina não! Doutrina não! Mas a doutrina é necessária na evangelização. Mas às vezes, né, que nem no caso que eu citei, ela estava vendo como uma coisa pejorativa, né, como uma coisa que abre sua cabeça, joga lá dentro e você vira um robozinho, né, um IA. Né? Pega aquilo e vai fazer exatamente o que está programado. Não é isso. Doutrina é muito mais do que isso. Doutrina é nós podermos, né, extrair essas verdades que às vezes a gente não consegue sozinhos entender. Aquele versículo que eu gosto muito, que também está no capítulo 16 de Atos, né? Lá é o versículo 11, né? Que eu procurei aquela vez e não achei, né? Aí a Cris achou. Os de Bereia tinham mente mais aberta, né, que os de Tessalônica, né? Pois se mostraram, né, muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram, de fato, como anunciadas. Então é isso, né? Doutrina é isso. Né? Nós entendermos, né, através de estudo da palavra. Obviamente que existem pessoas com mais facilidade, né? Elas aprendem, escrevem livros, né? E nós pegamos esses ensinamentos, né? Os pastores, né, que têm a responsabilidade de nos ensinar, e aí nós aprendemos e levamos adiante, né, essa mensagem. Da mesma forma, né, que nós aprendemos, nós levamos. É isso, doutrina é isso. E na evangelização tem que ter. Né? Eu sei que às vezes é chato, mas não é aquela doutrina acadêmica, né, de se pegar o livro, sabe? Não é isso, né? Mas tem que colocar os pontos fundamentais, né, todos esses pontos que eu disse, com referência a Jesus, sobre a obra dele, com propriedade. Porque pode ser que nós peguemos pessoas, como nós já pegamos na nosso curso lá de evangelização, pessoas que têm muito mais conhecimento que a gente imagina. Só que ela está numa doutrina meio torta. E aí você tem que, de alguma forma, conversar, debater no bom sentido, para mostrar, né? Não o que está na nossa cabeça, como nós já dissemos nas aulas anteriores, mas o que está na Bíblia, né? E através da Bíblia vem para a nossa cabeça. É Deus nos ensinando, né? Através da palavra dele. E aquilo que nós, exatamente como eu estou falando,
Você precisa ter as doutrinas, né, que nem todos esses pontos relacionados com a obra de Jesus Cristo, mas colocar ela no momento adequado, né? E não criar uma cartilha assim e chegar lá e falar para a pessoa que que ele está falando, né? Eu nem sei o que ele está falando, né? De Deus redentor, não é que redentor? Eu não preciso de redentor, né? Começa por aí, porque ele nem acredita em criador, né? Quanto mais em redentor. Então tem que começar do começo, como nós falamos. Mas pode ser, com o exemplo de Paulo que nós usamos, às vezes você não começa do começo, dependendo da pessoa, né? Lembra do exemplo de Paulo? Paulo, para evangelizar um judeu, ele não começava do começo, porque o judeu já tinha uma base. Mas e para evangelizar um gentil, né? Um grego que nunca tinha ouvido falar sobre Deus? Ele começava do começo. Ele falava da criação. Por quê? Se a pessoa não entende que existe um Deus criador, como que ela vai entender que precisa, né, de um Deus redentor? Então, que começa falando da criação. Essa pessoa que eu estou evangelizando, comecei falando para ela sobre a criação, né? Que ela mesma viu, né? Não sei, tem um vídeo aí rodando na internet, eu citei aqui a semana passada, daquele candidato à presidência, né? Meu nome é Enéas, né? E ele fala, né, que é impossível, né, para ele fala, é impossível olhar para a criação e não ver um Criador. Ele fala isso. E aí, peguei esse viés, né, com essa pessoa e falei, e realmente, né, Deus revela, a própria Bíblia diz que Deus se revela na criação, mas ele não revela quem ele é. Né? Se você entende que existe um Criador, muito bom, né? É um bom caminho. Mas a criação não vai te dizer quem é o Criador. Né? Vai mostrar uma obra dele. E a partir daí nós precisamos saber quem é o Criador. E para saber quem é o Criador, né, aí sim você vai apresentar Jesus. Então, você já abriu a porta. Né? E aí, para apresentar Jesus, nós vamos fazer as duas coisas. Apresentar Jesus como pessoa, né, quem ele é, e a obra dele. Né? Não podemos separar essas duas coisas. A tendência, né, de nós separarmos Jesus da obra, né, e a obra de Jesus, é muito grande. E nós vamos ver até um exemplo que eu coloquei aqui. Né? E por isso que as doutrinas são necessárias. Né? Mas as doutrinas têm que ser usadas, né, com sabedoria também. Né? Então, até eu coloquei aqui uma frase interessante, né, que em detrimento, omitir, né, essas doutrinas, Jesus, né, em detrimento à apresentação da sua pessoa, é um erro, né, grave na evangelização. Né? Essas doutrinas fortalecem a apresentação de Jesus Cristo e facilitam o encontro do evangelizado com o verdadeiro Jesus da Bíblia. Então, entendi a preocupação da crise, né, com essa questão, mas a gente tem que estar consciente, né, de que nós precisamos desse, mais o evangelizado precisa também, mas ele vai recebendo da forma que ele vai pedindo. E nós precisamos ter, porque nós é que alimentamos. É como uma bateria. Né? A bateria vai dando carga de acordo com a solicitação. Então, essas doutrinas em nós precisam estar bem firmadas. E a gente vai dando carga conforme o evangelizado assim vai demonstrando a necessidade. Então, outro ponto muito importante é nunca apresentar a obra, agora é o contrário, né? Apresentar a obra salvadora separada da pessoa de Jesus. Por exemplo, coloquei um apelo aqui, esse exemplo que eu falei, que é um exemplo bem conhecido, que diz assim, creia que Cristo morreu pelos seus pecados. Não é comum? Eu não tenho tempo, né, para falar aqui. Tem 2 minutos aqui e já vai embora. Então, creia que Jesus morreu pelos seus pecados. Parece que eu estou fazendo uma evangelização correta. Né? Mas será que estamos mesmo?
Creia que Cristo morreu pelos seus pecados. Esse apelo parece muito correto. No entanto, a obra salvadora de Jesus está no passado, né? Dissociando a sua pessoa do presente. Quem salva é Jesus Cristo vivo no presente, né? Ele é a pessoa que realizou a obra expiatória na cruz. Ele é o objeto da fé que salva. O Senhor Jesus foi quem realizou a obra de expiação. Portanto, a obra expiatória não é o elemento da fé que salva, aquilo que a gente já falou, né? A obra expiatória não é o elemento da fé que salva. O elemento da fé que salva é Jesus Cristo, né, que cumpriu a obra. Aí entra em Atos 16:31, que eu falei que eu ia ler, né? Atos 16:31. Todo mundo conhece esse versículo aqui, é bem conhecido, né? Então, no 30 diz assim, né? Levando-os para fora, né, na questão da prisão, né? Aí eles disseram: senhores, que preciso fazer, né, os soldados? Né? Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Aí no 31, eles responderam, né, os apóstolos: crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa sereis salvos. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, né? E tu e a tua casa sereis salvos. E aí o 32, né? Aí completa, você vê que Jesus não está separado da obra. Vê o 32, né? Então, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. Apresentou Jesus e pregou a palavra. A obra, né? Jesus, a pessoa, e a obra, né? As duas coisas juntas. Então, não tem como separar. Quando nós separamos, nós caímos em erro. Eu lembro que um pastor estava tentando me evangelizar há pouco tempo. Pastor, não sei nem se posso chamar ele de pastor, mas ele era pastor. E aí começou a conversar comigo. E a evangelização dele era bastante interessante, né? Ele tinha um raciocínio lógico, né? Ele dizia o seguinte, né? Ficou quase 2 horas me queimando os meus ouvidos, né? E não deixava eu falar, né? Aí o fato de não deixar falar é justamente a questão que nós falamos a semana passada, a questão da arrogância, né? O arrogante, ele só fala, né? Por isso que aqui, irmãos, a hora que você quiser falar, pode falar. Ninguém é proibido de falar. Tá deixando falar. Tá deixando falar, tá? Pode interromper. Então, o arrogante só fala, ele não quer ouvir, né? Ele está falando, mas se você tentar interromper ou tentar... Ele não deixa, porque a ideia dele está certa. Ele não quer ter argumento. E a ideia dele, né, para resumir aqui, ele ficou 2 horas falando comigo, não deixava eu debater. Debater no bom sentido, né? Retrucar o que ele estava falando, mostrar na Bíblia, pelo menos, que ele estava errado. Era o seguinte, bem simples, a obra separada da pessoa. Jesus morreu na cruz, né, por todos os pecados, né? Não há pecado que Jesus não tenha coberto na morte dele. Portanto, não existe mais pecado. Não tem mais pecado. Acabou o pecado. Pecado, nós estamos livres do pecado, totalmente livres do pecado. Você pode fazer o que você quiser, que não é mais pecado. Já está perdoado. O que você fizer de errado já está perdoado, porque Jesus morreu na cruz por todos os pecados. O contexto da pregação dele é essa, né? Terrível, né? E eu realmente tive vontade de largar ele lá e ir embora, né? Mas ainda falei, vamos ver se eu consigo ainda falar alguma coisa. Mas não deu, né? Realmente eu tive que ir embora e nunca mais ir também. São Paulo escuta isso. Ah, Paulo apóstolo escuta isso. pois é, né? Cajadada dele, né? Então, mas é assim, tem muitos que pensam assim. E tem muitos que pensam assim. E tem outros que pensam de outra forma ainda. Eles colocam de uma posição mais ou menos na mesma linha, mas esses testemunhas de Jeová, né, às vezes colocam para a gente, né? Eles falam assim, se você diz que a salvação é pela graça, né, se Jesus
pagou pelos seus pecados. Né? Então, a boa obra, né? A obra que você tem que fazer de bom, não tem sentido nenhum. Você pode fazer o que você bem entender. Por que você precisa fazer boas obras? Claro que tudo isso está errado, tudo isso você precisa conversar. Né? Não brigar, lógico que não. Mas precisa conversar. Mas muitas vezes não dá, muitas vezes é difícil. Até nós falamos a semana passada que às vezes sai no tapa, né? Se você começar a forçar muito, o cara fica nervoso ali. Igual o João Batista. João Batista. Pedro, né? Então, não é por aí. A gente sabe que não é por aí. Então, quando a situação está forçada num nível desse, que é uma heresia declarada assim, né? Escancarada, e a pessoa não quer ouvir de jeito nenhum o que você tem para ouvir, você ora a Deus, né? E pede misericórdia, e se conseguir falar, você fala, mostrar na palavra, mas se não conseguir, continua orando por aquela alma perdida, para que Deus tenha misericórdia e ele possa, né, um dia entender como os bereanos que nós lemos aqui faziam. Senão, não tem jeito, né? Não tem como a gente insistir de forma exagerada, né, para mostrar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala para todos, né? A gente já viu isso. Né? A voz de Deus não é oculta no sentido, ela é oculta em outro sentido, espiritual, mas não é oculta no sentido nosso aqui, que está escondida. Opa, só algumas pessoas podem ter acesso a esse livro, né? Mas ninguém. Não, o livro está livre, né? Em alguns países, sim, é restrito, mas aqui no Brasil, qualquer pessoa pode ter acesso a uma Bíblia e ler. E, no entanto, né, qual é o interesse, né, da pessoa em realmente saber a verdade? Então, nós não podemos separar, dissociar, né, a obra de Jesus da pessoa. Então, ele é a pessoa, nós já vimos, ele é a pessoa, né, que realizou a obra expiatória na cruz. E é por isso que ele tem a prerrogativa, né, da salvação. E outro ponto também, que é um ponto que às vezes até eu já acabei fazendo isso, e aprendi aqui que a gente não deve fazer, que é a questão quanto à extensão sobre a expiação. Às vezes a gente sente, né? Às vezes é por causa daquilo que a Cris está falando. Às vezes a gente se aprofunda tanto em doutrinas, né? E não é que está errado, mas a gente deve tomar cuidado em, às vezes, querer falar, né, para o evangelizado aquilo que ele não vai entender mesmo, entendeu? E aí, e esse ponto, eu também já fiz algumas vezes que, de alguma forma, que não deveria ter feito, que é a extensão sobre a expiação. Então, quanto à extensão, esse parágrafo diz o seguinte: quanto à extensão sobre a expiação, ela nunca deve ser abordada pelo evangelista. A questão deve ser limitada à razão, não à extensão, mas sim à razão pela qual nos é dada a remissão dos pecados, isto é. Aí eu sublinhei aqui, para ficar bem claro. Cristo morreu na cruz e, em virtude da sua morte expiatória, ele está em condições de perdoar e salvar todos aqueles que depositam sua confiança nele. Exatamente como o versículo que nós lemos aqui em Atos 16, 31, 32. Então, Jesus Cristo salva. E por que ele salva? Porque ele cumpriu a obra, né, de redenção. Então, ele está habilitado, ele está qualificado para isso. É o próprio Deus. Ele tem as condições necessárias para perdoar. Então, nós nunca devemos abordar o evangelizado dizendo que Jesus morreu por todos, ou que morreu apenas pelos escolhidos, né? Esse ponto não tem nada a ver com a evangelização, só vai criar confusão na mente da pessoa. E nós também não vamos ter explicações. Se nós abordarmos, como eu já fiz,
dizendo que Jesus morreu pelos escolhidos, você não vai conseguir explicar, porque nós não temos uma explicação, né, para dar para o evangelizado desse ponto. E se nós abordarmos que morreu por todos, como que, né, vou encontrar pessoas como aquela que eu citei aqui, que pode estar com uma confusão extremamente fora do prumo, né? E morreu por todos, então todo mundo está salvo, né? Então a gente não deve caminhar nessa direção, né? Essa questão é uma questão de doutrinas, de entendimentos que vai ficar para depois, para o discipulado, né? Mais para frente, quando a pessoa já estiver nascido de novo, entendendo a palavra, aí a gente, né, vai poder falar sobre isso. O ponto aqui, nesse momento, né, da nossa evangelização, é colocar Jesus da forma como está grifado aí. Jesus Cristo morreu na cruz e, em virtude da sua morte expiatória, ele está em condições de perdoar e salvar todos aqueles que depositam a sua confiança nele. E a partir daí, a gente vai fazer a apresentação tanto de Cristo, de Jesus. Quantas coisas Jesus nos ensinou? Muitas, muitas e muitas, né? O Sermão da Montanha, por exemplo. Amar o próximo, né, como a si mesmo. Deus em primeiro. Questão do amor, né, que Jesus ensina. Amar o inimigo. Então, todos esses ensinamentos são significativos, né? Não deve passar de lado. Mas o evangelizado, para entender os ensinamentos de Jesus, em primeiro lugar, tem que estar nessa condição, né? Entender que ele é o Redentor, né? Que ele, essa é a primeira parte. Ele trocou o coração, né? Nasceu de novo, e a partir daí ele vai entender, então. João, né, capítulo 10, lá que nós estamos estudando, quem ouve a voz de Jesus? As suas ovelhas, né? E a voz dele, né, que é a palavra, abrange tudo, né? Tanto a questão da salvação, da nossa salvação, a revelação de quem é Deus e os ensinamentos para nós, para podermos viver uma vida santa e agradável a Ele, né? Superando as nossas dificuldades aqui. Então, tudo isso vem junto, né? Claro que vem, mas primeiro tem que ter um coração novo, né? Tem que nascer de novo. E para isso, nós precisamos apresentar o Redentor, né, a alguém que crê no Criador, né? Então, esse ponto, né, nós devemos evitar, porque é um ponto que pode trazer complicação. Esse de que Jesus morreu ou só pelos escolhidos ou morreu por todos, né? A gente não deve entrar nessa questão quando nós evangelizamos. Então, a missão do evangelista é levar a mensagem de salvação que reside na pessoa de Jesus Cristo, que morreu pelos pecados e agora oferece a si mesmo como seu Salvador. Esta é a mensagem que devemos levar, devemos atrair a atenção das pessoas para o Cristo vivo, né, e apelar para que confiem nele para a vida eterna. Essa é a mensagem, né, de Jesus. Aliás, porque essa é a natureza do ser humano. O ser humano erra, porque essa é a nossa natureza. Então, Ele peca, semana você tem que se arrepender. passada, nós falamos, né, sobre isso. Sim, lembra? exatamente. A questão do arrependimento no sentido humano, né? E a questão do arrependimento no sentido de reconexão, né, com Deus. Então, a questão aqui é entender, né, ou pelo menos mostrar para a pessoa que ela está separada de Deus, né? Essa reconexão com Deus só é feita, né, através, né, de Jesus Cristo, da obra. E ele pode fazer isso porque ele está, né, qualificado para isso, porque ele cumpriu a obra redentora. Então, a partir daí, né, a gente vai mostrando passo a passo, conforme a pessoa também vai mostrando interesse. Se o evangelizado tocar nessa questão, você vai levar de novo para Cristo, para a obra.
e vai levar para aquele trecho que está sublinhado. Não sai do foco. Jesus morreu, né, e cumpriu a obra, e por este fato ele está em condições de te dar salvação. E dá para mim e dá para qualquer pessoa que crê nele, se arrepender e crer nele. Então, a questão dos demônios que a gente estava falando, né? Crê, mas o demônio não se arrepende. Verdade. Mas Jesus existe, Jesus cumpriu a obra de Deus, é verdade, mas ele não tem arrependimento. Não. Então, essas duas coisas a gente vai falar semana que vem, porque